Olá, amigos! Estamos numa nova temporada. Nessa temporada, o nosso desejo é atender os desejos dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Temos recebido, as pessoas nos procuram perguntando o que é o Espiritismo. Quantas pessoas nos dizem assim: eu sou tão simpatizante, eu sou simpatizante desse movimento espírita e queria entender um pouco mais. Vocês sabiam que Allan Kardec escreveu um livro para esclarecer todas as dúvidas a respeito do Espiritismo? O seu livro intitulado O que é o Espiritismo? Querido irmão, querida irmã, a TV Nova Luz inicia o ano de 2015 com um planejamento maravilhoso. Esta TV, criada para iluminar o seu dia, e a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programaram para os desafios da vida temas que irão transformar as nossas vidas. Contamos sempre com a sua audiência. Que tal começarmos pelo livro O que é o Espiritismo, como nós falamos? O estudo desse livro, que faremos em várias aulas, nos aproximará da lógica kardeciana, retirando todas as dúvidas que porventura tenhamos sobre o Consolador prometido por Jesus. Faremos deste ano um marco significativo para o início de novos tempos. Por isso chamamos de nova temporada. Você poderá convidar o seu grupo de estudos para participar e até mesmo de algum amigo que tenha dúvida sobre a beleza e a interferência dos espíritos desencarnados em nosso cotidiano. Tudo será falado com muita clareza e simplicidade. Vai conseguir também enxergar a morte como uma continuidade da vida e compreender melhor a razão das múltiplas existências aqui na Terra e em outras paragens. No preâmbulo desta obra, Kardec justificou a razão pela qual escreveu um livro pequeno, de fácil entendimento, que pudesse conter, ainda que resumidamente, as respostas às principais perguntas que diariamente todo indivíduo se faz. Não custa repetir, meus irmãos, que este é um livro pequeno comparado ao número de páginas dos outros. Kardec caprichou, porque fez um livrinho pequeno, mas com conteúdo dos fundamentos da doutrina espírita. Interessante é que nos dias atuais, as pessoas ainda fazem as mesmas perguntas. Segundo o mestre Lyonês, as objeções contra o espiritismo nascem quase sempre das ideias falsas, feitas a priori, sobre aquilo que não se conhece bem. A maioria das pessoas, até mesmo os espíritas, ainda desconhecem o que é o espiritismo. Por isso, o título desse livro, que foi publicado em Paris no ano de 1859. É escrito sobre a forma de diálogo, em 3 capítulos, e encerra as bases do Consolador prometido por Jesus, desenvolvidas em 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno e Obras Póstumas. As pessoas ainda confundem as práticas mediúnicas que aconteceram e acontecem em todos os tempos com a doutrina dos espíritos. O espiritismo como ciência, vejamos no slides. O espiritismo como ciência
experimental veio para nos ensinar como devemos proceder para nos comunicarmos com segurança e eficiência com os chamados mortos. Nesse desenho que a gente pode observar a figura de Emmanuel, né, um desenho do Chico Xavier, é para ilustrar que é possível nós nos comunicarmos com os seres que já estão na dimensão espiritual. Destacamos para nossos estudos, no primeiro capítulo, um crítico da doutrina, que ao procurar Kardec lhe disse: confesso ao senhor que tenciono publicar um livro onde vou demonstrar o que considero um erro. Como esse meu livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo caso ficasse agora convencido da realidade da vossa doutrina. Ora, meus irmãos, Kardec carinhosamente lhe respondeu que muitas vezes, ao tentar combater alguma coisa, só se consegue aguçar a curiosidade sobre ela e, dessa forma, contribuir para aumentar a sua divulgação. Falamos nisso porque vocês olham no slide. O 9 de outubro de 1861, houve o Auto de Fé de Barcelona, onde a igreja mandou queimar todas as obras de Allan Kardec. E isso só fez com que divulgasse ainda mais os princípios doutrinários que Kardec foi o missionário a enviar para o mundo. E com relação à tentativa de convencê-lo, seria impossível com algumas palavras, disse Kardec. Além disso, não é objetivo da doutrina fazer proselitismo e tampouco realizar sessões com os espíritos com o objetivo de satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Leia a história e verá quantos trabalhos importantes foram criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. E concluiu: quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o Espiritismo, disse Kardec, nós colocamos a pergunta, verdade ou mentira? Se o Espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe, que quer dizer crítica severa, que possa fazer dele uma mentira. Veja bem, meus irmãos, a resposta de Allan Kardec. Realmente, se uma coisa não é verdade, ela vai passar. A verdade sempre permanece. Por isso que Kardec disse que o Espiritismo não precisa fazer proselitismo. Nós não precisamos sair por aí provando que o que os Espíritos disseram é verdade ou não. Se nós temos a seriedade, nós buscamos estudar essas informações que nos chegaram e que traz tanta libertação para a nossa vida. No segundo capítulo deste mesmo livro, Kardec dá uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. É praticamente um resumo de O Livro dos Médiuns. No terceiro capítulo, o segundo capítulo, então, Kardec fala sobre o Livro dos Médiuns. No terceiro capítulo, Kardec publica um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica
que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia havia dado resposta satisfatória. Então, vocês podem até estar pensando que eu estou fazendo uma propaganda do livro que é Espiritismo. E estou mesmo. Estou, nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, estamos mostrando o conteúdo, em poucas palavras, do que representa o que é o Espiritismo. Mas no decorrer dos nossos trabalhos, nós vamos esmiuçando as informações do que é o Espiritismo, para que os nossos irmãos não tenham a menor dúvida do que nós estivermos falando, e se tiverem, podem enviar, não é, as suas perguntas para a TV Nova Luz. O Espiritismo fornece as chaves para o entendimento da vida. Mas Kardec acha importante que o indivíduo tenha liberdade para procurar respostas em qualquer outra teoria, para depois compará-las e concluir quais são as respostas mais lógicas, quais as que melhor satisfaçam a razão. Quais seriam as chaves para o entendimento da vida que o codificador se referiu? Certamente, os 5 princípios básicos da doutrina que ele codificou, ou seja, a certeza na existência de Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências ou reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e na comunicação entre os espíritos encarnados ou não. Assim, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, veja bem, meus irmãos, quando Kardec fala no tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, ele está falando dessas consequências morais no momento que você consegue racionalizar o pensamento dos espíritos. Minha irmã, meu irmão, vamos estudar esse pequeno livro, que só é pequeno na forma, porque ele será capaz de proporcionar a cada um de nós a libertação das amarras da ignorância. Diz Olavo Bilac em seu poema O Pássaro Cativo: armas num galho de árvore o alçapão, e em breve uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dás-lhe então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Dás-lhe alpiste e água fresca, e ovos, e tudo. Por que é que, tendo tudo, há de ficar um passarinho mudo, arrepiado e triste, sem cantar? Por que me prendes? Aí tentamos ilustrar o finalzinho do poema de Olavo Bilac. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade. Quero voar e voar. Essa é uma metáfora, meus irmãos, que a gente utiliza quando nós nos sentimos aprisionados pelos desafios da própria vida. Claro que só é possível voos maiores com responsabilidade, mas quantas vezes oferecemos gaiolas douradas e luxuosas para os nossos filhos, pensando estar fazendo melhor?
Temos assistido, perplexos, muita violência e casos de depressão entre nossos jovens e crianças. Onde estamos falhando? Só com Jesus seremos capazes de construir as asas do amor e da sabedoria para voarmos em direção à liberdade. A escolha será sempre nossa. Muita paz, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Esse foi um primeiro momento em que apresentamos o que será uma sequência de várias aulas para não termos mais nenhuma dúvida sobre a doutrina dos Espíritos. Até o nosso próximo encontro, meu irmão, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.